Inclusão social, geração de renda e qualidade de vida são os principais objetivos dos empreendedores sociais. Cada vez mais esse novo tipo de negócio vem ganhando espaço na sociedade moderna. O empreendedorismo social oferece produtos e serviços à população excluída do mercado tradicional, ajudando a combater a pobreza e diminuindo a desigualdade. Este é o tema do Conexão Pública de hoje e os nossos convidados são o professor de Administração Pública da FEI e FECAP de São Paulo, Edson Sadal, e o coordenador executivo do Instituto Comunitário Grande Florianópolis, o ICOM, Anderson Giovanni da Silva. Sejam bem-vindos ao nosso programa e obrigado pela participação. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Professor Sadal, para começar, para que a população que está em casa nos assistindo possa entender o que é esse conceito de empreendedorismo social. Bom, o conceito de empreendedorismo social, ele é uma forma de empreendedorismo que tem uma preocupação com o social. E que social é esse? Falta de água, acesso a condições sanitárias, de habitação, alimentação, entre outras questões que acabam por afetar a população, em geral, mais pobre e excluída da sociedade. Então, o empreendedor social tem mais esse enfoque e essa preocupação com esse segmento da sociedade. É aquele tipo de empreendedorismo que o foco principal não é o lucro. Há uma preocupação com as consequências sociais. Exato. É um empreendedorismo que busca trabalhar, inclusive tem uma organização em São Paulo que trabalhou uma ideia de chamado lucro social, trazer impactos sociais com a ação empreendedora, né? Ou seja, então melhorar as condições de vida dessa pessoa. Eu acho que é importante dizer, a visão, né, que é bastante importante sobre empreendedorismo social é de que a preocupação é com o ser humano. E a gente não pode simplesmente achar que o empreendedorismo social ela se dá pelo consumo somente. Quer dizer, as pessoas que trabalham com a questão do empreendedorismo social estão preocupadas com os valores, com o todo do ser humano. Quer dizer, não apenas incluí-la no consumo, mas dar dignidade à vida dessas pessoas, né? Seja por meio do trabalho, seja por meio do consumo também. Giovanni, quais são as principais diferenças e também semelhanças do empreendedorismo social com o empreendedorismo tradicional? O empreendedorismo social ele tem muito a ver com um comportamento do indivíduo empreendedor, né? Então, até eu peço ajuda do professor Sadal para a gente trabalhar isso um pouquinho, né? Essa questão das diferenças. Porque o empreendedorismo social tem a ver com atitude e por isso tem a ver com a pessoa do empreendedor. E da pessoa do empreendedor vem a vontade de resolver um problema social ou de resolver uma determinada necessidade ou colocar um determinado desejo na sociedade para depois desenvolver um produto ou um serviço que você pode comercializar e ganhar dinheiro e fazer o seu sustento, que é tranquilo também. Então são duas vontades com intenções, né? São duas intenções diferentes. Uma de resolver um problema que tem a ver com a sociedade como um todo, que é de um bem de interesse público, e o outro de resolver um problema de determinado nicho da sociedade com o qual você pode ter recurso ou ter ganhos financeiros, né? Então eu vejo muito, professor, a questão do indivíduo empreendedor, das atitudes envolvidas nas duas ações. E aí depois os modelos de negócio também variam entre um para ter resultado social e um para ter resultados com uma finalidade primeira econômica, de ter retorno financeiro, né? Isso. E quando a gente está falando sobre a questão das diferenças, né, eu acho que uma questão principal se refere aos valores que conduzem a atitude dessas pessoas. Uma talvez vinculada a uma área privada tradicional, que é uma visão mais individualista e mais de privatizar, vamos dizer assim, o resultado financeiro das ações, e o outro uma visão, valores conduzidas pela questão mais coletiva e vinculada à transformação de vida das pessoas. Quer dizer, não que a área privada tradicional não busque fazer isso da sua forma, mas quem está trabalhando com o empreendedorismo social é conduzido por um valor, muitas vezes, de resgatar o sentido do trabalho, o sentido afinal, produtivo da pessoa. Da satisfação dos empregados, da comunidade que está sendo afetada pelo negócio. E uma parte, acho que importante, só para concluir esse raciocínio, quer dizer, quando a gente está falando da questão dos valores, então, o resultado, na verdade, mais importante do empreendedorismo social, então, é a transformação da vida das pessoas. Quer dizer, se economicamente isso não gerar tantos recursos, não é esse o grande objetivo do empreendedor social. Mas
Essa tem a ver com a questão relativa aos valores, né? Valores humanos de resgate de questões até relativamente simples, né? De por que uma pessoa trabalha e faz as suas ações. É isso que eu ia comentar. O que pauta a escolha de um determinado empreendimento, a escolha do indivíduo empreendedor. Num caso, o que pauta a escolha dele é o impacto que ele vai gerar de interesse público, o impacto social. O que pauta a escolha de um empreendedor de negócio tradicional é o quanto que aquilo vai manter o seu negócio, vai dar saúde para o seu negócio e vai ter retorno financeiro para os seus acionistas, para si, para reinvestir no negócio, para ampliá-lo. O empreendedor tradicional ele até pode gerar algum benefício social, ele mas gera. Seguramente a intenção ele gera principal dele não é essa, né? Exatamente. Já o empreendedor social não, é diferente. A intenção dele é gerar o benefício social. O que pauta a sua Se escolha... vier algum lucro... Não, esse não é o principal objetivo. Não é o principal objetivo. O que pauta a escolha dele é o quanto que ele consegue gerar de benefício. E até eu ouvi isso de um colega, que é o Rodrigo Brito, de uma organização chamada Aliança Empreendedora, muito conhecido, né? E ele comentou assim que um negócio social, um empreendimento social, vamos falar de negócio, né? O empreendimento social não tem o direito de ficar pequeno. Porque se ele tem uma missão, que é uma missão ampla, uma missão social, ele precisa buscar ampliar a sua ação. Isso pode ser entendido de várias formas, você pode ter vários modelos para ampliar a ação social, né? Mas o fato é que ele, como empreendedor social, uma pessoa de referência nessa área, se percebe na vontade dele de ampliar o impacto social. Isso pode ser tirado como uma semelhança com o empreendedorismo tradicional que tem um objetivo de crescimento. Mas o crescimento não precisa ser necessariamente no impacto, na quantidade de produtos, mas a métrica é o quanto eu tenho de lucro. Então eu posso produzir menos, vender mais caro e ter mais lucro e atender menos pessoas. Ou eu posso vender mais, atender mais pessoas, vender mais barato, também aumentar o lucro. Mas a minha métrica é o quanto que eu trago de lucro. Isso. Não é quantas pessoas eu atendo, ou se o meu serviço gera uma transformação na sociedade. Não é isso a princípio. Né? Então, professor, não é possível que o empreendedorismo social funcione na mesma lógica que o empreendedorismo tradicional? O senhor acredita nisso? Na verdade, assim, para tentar esclarecer direitinho, nós temos empreendedores sociais. O empreendedorismo social se dá desde uma lógica mais comunitária até uma lógica mais empresarial. Então, de fato, o que está surgindo bastante são os negócios sociais, que tentam usar parte dos recursos privados, mas nós também temos que reconhecer que as ONGs, os movimentos sociais, são empreendedores sociais, mas tem uma lógica comunitária, bem diferente das empresas privadas tradicionais. Hoje, Giovanni, o governo ele incentiva o empreendedorismo social? Existem algumas tentativas de entender esse fenômeno que é pessoas que querem fazer coisas que tenham um sentido para si e que sejam autossustentáveis. Existem pessoas que têm interesse em fazer isso. Hoje, um grande problema, que aí pode ser uma intervenção importante do governo, é quais são as oportunidades que essas pessoas têm de estruturar essas ações, esses negócios. Qual é o marco legal? Que tipo de pessoa jurídica nasce de um empreendimento que ele vai ter uma estratégia de mercado, tipo vendendo um produto ou um serviço, mas ele não tem a intenção de concorrer num mercado. E como é que você consegue fazer esses negócios serem viáveis sem que eles façam uma competição injusta com negócios que são tradicionais? Então são questões bem complexas aí. O governo está buscando entender, a gente vê isso, algumas ações esparsas de municípios, estado, governo federal, mas ainda não tem nenhuma ação concreta. E eu acho que atuar nesse espaço de marco regulatório é uma oportunidade para o governo fazer uma diferença. Professores, eu vou pedir uma licença para a gente fazer um intervalo. Nosso tempo do primeiro bloco chegou ao fim. Sim. E em instantes nós voltaremos com esse debate sobre o empreendedorismo social. Até já. Estamos de volta com Conexão Pública, hoje falando sobre o empreendedorismo social. Nossos convidados são o professor de Administração Pública da FEI e FECAP de São Paulo, Edson Sadal, e o coordenador executivo do Instituto Comunitário Grande Florianópolis, o ICOM, Anderson Giovanni da Silva. Professor Sadal, no primeiro bloco, então, a gente estava falando sobre essa questão do governo, do incentivo do governo ao empreendedorismo social. O senhor gostaria de complementar? Isso.
Atualmente, né, há uma iniciativa importante que vale a pena relatar, que são as chamadas políticas territorializadas ou políticas territoriais, que reconhecem áreas de vários municípios ou uma região macro em que tenha problemas, os mesmos problemas semelhantes e oportunidades. E daí, por meio desse tipo de política pública, o empreendedorismo social está sendo incentivado via governo federal, né? Mas há vários casos de municípios e governos estaduais que têm trabalhado o empreendedorismo social. Até porque aí muitos municípios, eles praticamente têm os mesmos problemas, a mesma situação, e que se eles trabalharem em conjunto, esses problemas são resolvidos de uma maneira melhor? Sem dúvida nenhuma. Aí você aumenta o impacto e a sinergia, né? Porque a gente tem que reconhecer que o nosso país é muito diverso, ele tem muitos problemas, mas também tem muitas oportunidades e riquezas. Então, do âmbito do empreendedorismo social, esse olhar é muito importante, quer dizer, reconhecer os potenciais dessas regiões e trabalhar para que isso floresça. Professor, e a gente tem bons exemplos de empreendedorismo social no Brasil? Como é que está esse setor hoje no país? Olha, é um setor que está em construção, está iniciando, mas eu queria até, pegando o gancho aí do setor público, um caso que eu estudei muito interessante na minha tese foi de um município, pequeno município carioca chamado Piraí, em que houve um grande envolvimento do setor público, um município de pequeno porte, de inclusão digital e transformação da sociedade via governo municipal. Então é um caso de empreendedorismo social promovido pelo setor público. Né? Mas nós também temos casos concretos, né, que estão acontecendo, que acho que vale a pena relatar, que envolve mais estados, e um caso concreto que eu acho interessante falar é de uma rede chamada Rede Asta, que é uma rede de mulheres, é uma organização de mulheres para mulheres, em que trabalham comunidades, favelas no Rio de Janeiro, com artesanatos, e esses artesanatos são comercializados por outra rede de mulheres, vendendo esses artesanatos. Então, é um outro exemplo de empreendedorismo social que está em curso e está acontecendo. E um outro caso, para ilustrar a riqueza, né, do que está acontecendo no nosso país atualmente, tem um colega de faculdade que está trabalhando exatamente uma empresa de investimentos em empreendedores sociais, chamado Vox Capital, que é um fundo de investimentos em empreendedores sociais. Né? Então, criou-se um fundo para investir esse dinheiro para que empreendedores sociais consigam promover os chamados negócios sociais. É uma forma, inclusive, de promover a cultura local também, né? Por exemplo, esse exemplo do artesanato, que o empreendedorismo tradicional, muitas vezes ele não dá valor para isso. Sem dúvida nenhuma. Nesse mesmo sentido do artesanato, um caso também bastante importante, que é as pessoas que queiram conhecer mais, né, tem um caso concreto promovido por uma organização chamada Justa Trama, que trabalha o artesanato envolvendo a produção de algodão no Nordeste, a transformação desse algodão em pano em Minas e a comercialização desses produtos em São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Né? Então estão vendendo esse produto, né, envolvendo vários estados e várias pessoas por meio do empreendedorismo social. Giovanni, e Santa Catarina? Santa Catarina é um estado bastante empreendedor, nós podemos dizer isso, né? Com relação ao empreendedorismo social, como é que nós estamos? Sim, é verdade, o nosso estado ele é muito rico em empreendimentos, e aí no interior do estado, no empreendimento em forma de cooperativas. Né? Nós somos um estado muito cooperativo, principalmente na área agrícola, e nós temos aí exemplos assim sensacionais, como a Acolhida na Colônia, que fica aqui para cima em Santa Rosa, né? Santa Rosa de Lima, onde as pessoas que moram naquela região se organizaram para fazer turismo sustentável. Então eles organizaram as suas casas, transformaram as casas em casas de hospedagem, em restaurantes, em locais de atração turística, ecológica, de viver a vida na fazenda, e é um dos casos exemplares aqui no Brasil. O Brasil, inclusive, tem uma organização internacional chamada Choca, que identifica empreendedores sociais no mundo inteiro. E o Brasil é o país onde mais se identificam empreendedores sociais no mundo. Então nós temos aí uma série de atividades. Aqui em Florianópolis tem várias pessoas.
o Alexandre, do Instituto Ilhas do Brasil, tem uma organização que trabalha com a comunidade local no Pântano do Sul, aqui na ilha. O professor Marcos Daré, que hoje colabora com a Fundação CERT e outros empreendimentos no norte da ilha, que estuda as questões socioambientais e tem um trabalho de proteção ambiental forte também, em forma de empreendimento social. Então nós temos aí um movimento bastante forte, né? E nós no ICOM, como articulamos investidores sociais, fundações, institutos, empresas e pessoas que têm interesse em fazer investimentos sociais, com pessoas e organizações que estão na ponta, fazendo a mudança nas comunidades, a gente consegue perceber o empreendedorismo social como uma das alternativas de fato promover desenvolvimento comunitário. Então nós incentivamos esses investidores a colaborar com essas pessoas criativas, que têm muitas ideias, e nós facilitamos com que essas ideias se fortaleçam, se estruturem e de fato aconteçam para promover um desenvolvimento local forte, né? E vocês encontram bastante interesse das pessoas em colaborar com isso? Muito, muito mesmo. Nós começamos um programa recente, chama Social Good Brasil, é um programa que trata de uso de tecnologia, novas mídias e pensamento inovador para promover transformação social. E nós temos aí muitos jovens universitários, um pouco antes de entrar na universidade, que têm ideias excelentes, que ainda não sabem que estrutura jurídica dá essa ideia. E por isso eles se encontram e cocriam e fortalecem e organizam essas ideias para depois receber aí um pequeno financiamento semente para colocar em prática, testar, prototipar e aí se preparar para acessar o Vox Capital, Artemisia, outras organizações brasileiras que aceleram e investem em negócios sociais aqui no Brasil, né? Isso ajuda, é bastante importante, né, professor? Porque não adianta ter a ideia e não saber como colocá-la em prática. Isso, existem várias oportunidades para estruturar essa ideia. Nós aqui apresentamos uma delas através do Social Good Brasil e do Centro de Apoio à Inovação Social, que é um programa nosso aqui também, que ajuda a fomentar o desejo de colocar em prática coisas transformadoras e também eliminar alguns dos obstáculos que tem no contexto aí, quando você tem só uma ideia e pouco recurso de conhecimento, metodologia e tudo mais, né? A gente consegue agregar isso num centro de referência. Professor Edson, Sim. O empreendedorismo social é uma tendência para o futuro? O empreendedorismo tradicional precisa estar mais de olho nessa área? Eu acho que as duas coisas. O empreendedorismo social veio para ficar. O Brasil é um país diverso, com muitas oportunidades e muitos problemas a serem resolvidos. E o empreendedor tradicional, ele precisa também olhar com carinho para os empreendedores sociais e entender muitas vezes que os valores que estão sendo defendidos e trabalhados pelos empreendedores sociais possam ser incorporados ao empreendedorismo tradicional. Então eu vejo que há muitas oportunidades, nosso país merece isso. Agora, só para finalizar, acho que é importantíssimo, né, que a área pública e as pessoas envolvidas com o setor político brasileiro criem um marco regulatório para promover e incentivar esse tipo de prática no nosso país. Com certeza, vamos torcer para que isso aconteça em breve, né, professor? Sem dúvida. Agradeço muito a participação de vocês, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. E o Conexão Pública de hoje vai ficando por aqui. Na semana que vem nós temos mais debates sempre sobre a administração pública. Até lá!